Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou fonoaudióloga do meu Castelinho e hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre respiração oral e aprendizagem. Então daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos a gente já começa. Elaborem aí suas perguntas, me enviem, que a gente vai ter uma conversa bem bacana para esclarecer as dúvidas sobre esse tema que é tão importante. Sejam bem-vindos a essa live sobre respiração oral e aprendizagem. Podem ficar à vontade para encaminhar as dúvidas de vocês, que a gente daqui a pouquinho começa a conversar. Bom, pessoal, vamos iniciar então. Como eu estava dizendo, meu nome é Thaís, eu sou fonoaudióloga do meu Castelinho e nós estamos aqui numa sequência de lives às terças-feiras, conversando cada semana sobre um tema importante relacionado ao desenvolvimento infantil. E hoje o nosso tema é respiração oral e aprendizagem. Então a gente vai conversar sobre esse assunto, se respirar pela boca traz alguma consequência, se interfere na aprendizagem, se as crianças que respiram pela boca sofrem alguma consequência em relação a isso, se a gente precisa ficar preocupado com questões como ronco, com a criança que tem um sono muito agitado. Então a gente vai conversar sobre essas questões nessa live de hoje. Então fiquem à vontade para encaminhar as perguntas de vocês aqui pelo nosso bate-papo. E eu vou colocar algumas respostas também para perguntas que chegaram essa semana sobre esse assunto, tá bom? Essa live de hoje, ela é uma continuação das anteriores, em que nós estávamos conversando sobre hábitos orais. Então nós conversamos sobre o uso de chupeta, o uso de mamadeira, chupar o dedo, e semana passada nós conversamos sobre mastigação, sobre amamentação, sobre a importância disso para a fala, né? A relação entre mastigação e fala. Hoje, então, a gente vai dar sequência a essa questão falando da respiração oral, que tem tudo a ver com o uso de chupeta, com o uso de mamadeira e que tem tudo a ver com dificuldades na mastigação também. Então, é uma sequência aí de temas que a gente vem conversando e então vocês podem ficar à vontade para mandar os questionamentos aí de vocês em relação a isso, as dúvidas, e a gente vai conversando. Tá bom? Enquanto isso, eu vou falar sobre dúvidas que chegaram ao longo dessa semana, que os pais encaminharam e que eu considero importante da gente esclarecer também. Bom, pessoal, o que é esperado para nós em termos de respiração? O que é considerado normal? Respirar pela boca é considerado normal para criança? Tem uma fase em que as crianças respiram pela boca e que isso é esperado? Não. Então, a respiração, o modo de respirar esperado é sempre a respiração nasal, né? Predominantemente pelo nariz. Na maior parte do tempo, a gente precisa respirar pelo nariz. É claro que quando a gente está falando a nossa respiração, como eu agora, a nossa respiração também está acontecendo pela boca. Mas quando a gente não está falando, quando a gente está em repouso, quando a gente está, por exemplo, assistindo aula, quando a gente está assistindo a um filme, quando a gente está jogando videogame, quando a gente está no tablet, o normal é que a gente fique com os lábios fechados. E mesmo durante a mastigação, que foi o nosso assunto da semana passada, o esperado é que a gente também fique com os lábios fechados,
durante a mastigação. O que acontece é que para muitas crianças isso não é o mais corriqueiro. E esse é um problema muito comum, pessoal, muito comum mesmo. A gente tem um número muito grande de crianças na faixa etária da educação infantil, que é a nossa faixa etária aqui do meu castelinho. A gente tem um número muito grande de crianças que apresentam a respiração oral, ou seja, que ficam a maior parte do tempo com os lábios abertos, mesmo quando estão em situação em que deveriam estar com os lábios fechados, ficam com os lábios entreabertos, e aí a língua acaba saindo da posição dela, as bochechas também ficam mais fraquinhas e a gente acaba tendo dificuldade na fala. Então, o primeiro ponto importante da nossa live de hoje: crianças que são respiradoras orais, que respiram muito pela boca, são crianças que podem ter dificuldade na fala, porque a respiração oral altera essa musculatura da boca. Então, a gente pode ter dificuldades na fala, podemos ter crianças com dificuldades na fala por conta da respiração ser mais pela boca do que pelo nariz. Então, qual é o ideal? O ideal é que a criança respire, que a criança e que todos nós, né? Que a gente respire na maior parte do tempo pelo nariz. E que esse padrão esteja com a gente sempre que a gente não está falando, a gente esteja respirando pelo nariz, inclusive durante a mastigação. A gente vai respirando pelo nariz com os lábios fechados. Qual é a diferença de respirar pela boca e pelo nariz? Quem foi feito para respirar foi o nariz. Então, quando o ar entra pelo nariz, o nariz consegue filtrar esse ar. Lembra que, para quem mora em São Paulo, agora a gente está com uma qualidade do ar um pouco menor, né, com a diminuição da circulação de pessoas, mas a gente tem uma qualidade do ar bastante ruim em São Paulo. Então, o nariz tem essa função de filtrar o ar que a gente respira, tem a função de aquecer esse ar e tem a função de tornar esse ar mais úmido. Então, o nariz prepara o ar para ser aproveitado pelo nosso organismo. O ar que entra pela boca, quando a gente respira pela boca, não tem nada disso. A boca não foi feita para respirar. Uma outra questão importante é a quantidade de ar que a gente respira pelo nariz e pela boca. Como eu já falei para vocês, a boca tem várias outras funções, né? Mastigar, falar, engolir, tem várias outras funções. Então, ela não tem essa função de respiração. Quem tem a função de respiração é o nariz. Então, a quantidade de ar que a gente consegue inspirar pela boca é bem menor do que a quantidade de ar que a gente consegue inspirar pelo nariz. Isso vai fazer diferença lá na nossa aprendizagem. Então, lembrando do tema principal da nossa live de hoje, que é respiração oral e aprendizagem. Respirar pela boca prejudica a aprendizagem? Prejudica, porque a gente tem uma quantidade de ar menor para o nosso corpo trabalhar. E quando a gente fala isso, que a gente tem uma quantidade menor de ar para o nosso corpo trabalhar, é uma quantidade de ar menor em todos os órgãos do nosso corpo, inclusive para manter a nossa atenção na atividade, inclusive para memorizar as tarefas que o professor nos pede, inclusive para acompanhar o passo a passo que o professor está explicando. Então, a respiração oral prejudica também a nossa aprendizagem porque a gente tem menos oxigenação no nosso organismo para tudo, inclusive para aprender. Então, se a gente percebe que as nossas crianças estão respirando mais pela boca do que pelo nariz, este é um comportamento que precisa ser investigado. Pessoal, a gente não pode achar que isso é normal, que é normal a criança respirar pela boca, que ela vai sozinha conseguir respirar pelo nariz depois. Não vai. É da idade, passa sozinho. Não, a gente não pode entender que isso é normal e que vai passar sozinho. É claro que quando a gente está numa crise de rinite, de sinusite, de algum problema respiratório que a gente já tenha no nosso histórico de vida, isso vai levar a criança a respirar pela boca no momento da crise. Passada a crise, melhorou,
tomou remédio, enfim, o que nós esperamos é que ela volte a respirar pelo nariz. Respirar pela boca nunca é uma alternativa. Vai acontecer quando a criança não consegue, de algum modo, que o nariz tome aí essa função de respiração, que é a função dele. E por que é uma outra pergunta também que chegou? Então, respirar pela boca é normal? Não é normal, ok? Respirar pela boca indica que alguma coisa não está funcionando bem com o nariz e a gente precisa investigar por que isso está acontecendo, já que traz consequências importantes. Uma outra pergunta que chegou durante a semana é: quais são as causas da respiração oral? Então, por que uma criança respira pela boca? A gente tem várias causas aí, várias respostas para essa pergunta. Então, a gente pode respirar pela boca porque há algum problema com o nosso nariz. E daí que problema? Bom, as crianças têm uma estrutura dentro do nariz que se chama adenoide, que também é conhecida popularmente como carne esponjosa. Então, muitas vezes, essa estrutura adenoide, vulgo carne esponjosa, ela está aumentada. E isso faz com que o nariz fique com mais massa do que ele deveria, né? Isso preenche o nariz da criança e ela não consegue, o ar não consegue passar de maneira adequada. O mesmo pode acontecer com a amígdala, que fica aqui na garganta, que muitas vezes também está aumentada e diminui a passagem do ar por aqui, né? O ar desce do nariz, passa pela garganta e muitas vezes o problema é aqui, na amígdala. Nesses casos, quando a adenoide está muito aumentada ou a amígdala está muito aumentada, o médico precisa avaliar para verificar se é o caso de uma cirurgia. Então, se precisa fazer uma cirurgia para retirar a adenoide, retirar a amígdala, ou se há algum outro tipo de tratamento que pode ser passado para que a criança melhore. Quando a criança tem essa condição de amígdala ou adenoide muito aumentada, geralmente ela tem dor de garganta muito frequente, ela pode ter otite também muito frequente. Então a gente pode ter aí alguns problemas de saúde que a criança vai tendo com frequência relacionados a essa condição. Uma outra questão que pode levar a criança a respirar mais pela boca do que pelo nariz é a questão da obstrução do nariz. Então ela pode ter um desvio de septo, que é essa cartilagem aqui, né, que divide as duas narinas. Então ela pode ter um desvio aqui, pode ter algum problema dificultando a passagem do ar aqui pelo nariz, algum corpo estranho, algum pólipo, alguma coisa dificultando a passagem do ar pelo nariz. E isso também vai fazer a criança respirar mais pela boca. E uma outra questão, pessoal, uma outra causa que também é muito importante, mas que muitas vezes a gente não leva em conta, é o hábito. Como assim o hábito? Muitas vezes a criança habituou a ficar com a boca aberta e agora ela fica mais com a boca aberta do que fechada. Ela respira mais pela boca do que pelo nariz. E muitas vezes esse hábito de ficar com a boca aberta, ela não tem nenhuma obstrução, ela não tem desvio de septo, ela não tem adenoide aumentada, ela não tem amígdala aumentada, ela não tem nenhum problema no nariz, mas ela tem o hábito de ficar com a boca aberta porque muitas vezes ela usou chupeta, usou mamadeira, fez muito uso do dedo, né? Chupou o dedo por um tempo muito longo. Então ela acostumou a ficar com a boca aberta. Quando a gente está com a chupeta na boca, com o dedo na boca, com a mamadeira na boca, a gente está respirando pela boca porque a nossa boca está aberta. Então a criança acostumou a ficar nessa posição e agora ela fica, mesmo não tendo mais, mesmo você conseguindo tirar a chupeta e a mamadeira, parar de usar o dedo, mesmo assim ela pode continuar respirando pela boca porque ela adotou esse hábito, ela ficou com esse hábito na vida dela. Então, é bem importante a gente pesquisar, né, levar a criança ao médico. Quem investiga as causas da respiração oral é o médico, de preferência o otorrino, né? Esse é o especialista aí. Então, é importante a gente levar a criança que a gente tem a suspeita que está respirando mais pela boca
A gente levar para o otorrino, para uma avaliação com o otorrino, para que ele investigue qual é a causa. Tem algo no nariz que está impedindo essa criança de respirar ou é apenas um hábito ruim que ficou com ela e que vai ser corrigido. Se for apenas um hábito, é mais fácil de tratar. Se tiver alguma obstrução, algum problema, aí isso vai ter que ser avaliado de qual a melhor forma de tratar. Se a melhor forma de tratar é cirurgia, se a melhor forma de tratar é medicamento. Então o médico vai avaliar qual é a melhor forma. Mas independente da causa, sempre existe uma forma da gente tratar e da criança voltar a respirar pelo nariz, que é o nosso grande objetivo, certo? Então, independente da causa do problema, é sempre importante que a criança passe por uma avaliação com o médico e ele determine o que é que está acontecendo para nos ajudar a melhorar essa condição da criança. Uma outra pergunta, se vocês tiverem perguntas, pessoal, sobre esse assunto, podem ficar à vontade para colocar aí também. Eu estou respondendo as perguntas que chegaram ao longo da semana, mas se vocês tiverem outras perguntas sobre esse tema, também podem ficar à vontade para se colocar, tá bom? Uma outra pergunta que chegou ao longo da semana é que tipo de problema a respiração oral traz para a criança. Então, uma criança que fica muito tempo com a boca aberta, muito tempo respirando pela boca, que é que a gente pode esperar que aconteça com ela? Tem algum prejuízo para essa criança? Tem. Tem alguns prejuízos bastante importantes que a gente precisa considerar, que precisam ser pensados aí, os pais precisam pensar sobre eles para não deixar que esses problemas avancem, né? É muito interessante que quando eu converso com os pais na escola e pergunto, eu estou observando que seu filho está com a boca muito tempo aberta aqui na escola, isso também acontece em casa? Muitas vezes os pais nunca repararam nisso, muitas vezes isso passa despercebido, muitas vezes os próprios pais também têm problemas respiratórios, então isso também é algo que acontece com eles e eles já habituaram tanto com isso que nem observam isso acontecendo nas crianças. Então é importante que essa questão seja reparada pelos pais, porque ela influencia muito no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento da aprendizagem. Então, a questão da respiração não pode passar batido. Ela é uma questão importante demais para a gente deixar por isso mesmo e não investigar, tá, pessoal? Então, eu quis colocar esse tema aqui para a gente discutir. Eu tenho tentado trazer temas que muitas vezes os pais nem se dão conta, porque eu acredito que é importante a gente abrir os nossos olhos para essas questões que muitas vezes são invisíveis, passam despercebidos no nosso dia a dia, mas que trazem um impacto bastante importante para o desenvolvimento da criança e para a aprendizagem dela. Então, o que é que pode acontecer, respondendo aqui a pergunta que eu recebi ao longo da semana, o que é que pode acontecer com a criança se ela ficar respirando pela boca? Então, se esse for um problema ou um hábito e ela ficar respirando pela boca. Bom, a gente tem várias consequências desse ato, né? Então, respirar pela boca pode trazer várias consequências e quanto mais tempo a criança passar respirando pela boca, mais tempo, mais impactos isso vai trazer para a vida dela. Então, quanto antes a gente conseguir resolver isso, melhor. É muito interessante porque muitas vezes os pais nunca perceberam isso, né? Que as crianças estão respirando mais pela boca e daí eu chamo, converso com os pais, orientam e eles levam ao médico e realmente é constatado que tem uma alteração ali e que precisa ser tratada, né? Então, é importante a gente estar sempre de olho, é importante a gente estar sempre pensando sobre isso, investigando, olhando as nossas crianças para não deixar passar batido algo que pode ser muitas vezes facilmente resolvido, né? Muito bem, estou vendo que o pessoal está aqui. Obrigada por me acompanharem. A Geise está por aqui, a Rose também, Samila. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Fiquem à vontade também para se colocar, tá bom, pessoal?
Bom, o que pode acontecer então com a criança que respira pela boca? Várias coisas podem acontecer, nenhuma delas muito bacana. Então, a criança que respira pela boca, ela pode. A Cris também tá aqui, legal, Cris, obrigada. A criança que respira pela boca, ela pode ter várias infecções na garganta, então pode ficar várias vezes com infecção de garganta. Ela pode ter várias otites, então sempre com problemas na orelha. Pode ter problemas no sono, e daqui a pouco eu falo mais sobre isso, sobre os problemas no sono, porque isso também é bem importante. Ela pode ter alteração no crescimento dos dentes, no crescimento da face como um todo, e ela pode ter dificuldade para mastigar, para engolir e para falar. Então vejam que são vários os impactos que a respiração oral, que parece que não é nada, que parece que é algo que não vai trazer nenhum problema. Olha só quantos prejuízos a criança pode ter se ela se mantiver assim por muito tempo, né? Respirando pela boca por muito tempo. Bom, relacionando o tema de hoje com o tema da semana passada, quando a gente falou de mastigação, então alguém que respira pela boca é alguém que vai ter essa musculatura da face mais molinha, mais flácida, com menos força. Então, pensem comigo. Olha, tô respirando pela boca, então tô com os lábios abertos e tô com os dentes também abertos. Porque ninguém fica assim, todo mundo fica assim, certo? Então, eu tô com os lábios abertos, dentes abertos. Então, a minha bochecha vai saindo do lugar, a minha língua vai ficando aqui embaixo. Então, eu tenho uma mudança na posição dos dentes, na posição dos lábios, na posição da língua, e as bochechas também vão ficando mais fraquinhas, com menos força. O que é que vai acontecer então? A Gil também tá aqui, tá me mandando um oi. Oi, Gil, tudo bem? Saudades de vocês. O que é que vai acontecer então com essa musculatura toda fora do lugar? Como é que vai ser a mastigação, que foi o que a gente conversou na semana passada? Essa criança vai ter muita dificuldade para mastigar. E aí ela vai preferir qual tipo de alimento? Os alimentos mais moles, os alimentos mais macios, aqueles que dão menos trabalho para mastigar. E aí vai ser aquela criança que sempre vai preferir os inhos, danoninho, salgadinho, queijinho, todos os inhos ela prefere. Mas os alimentos mais consistentes não é com ela. Então vai ser aquela que vai chupar o pedaço de carne e vai jogar, que vai preferir a carne moída ao invés do bife, que vai preferir a bisnaguinha ao invés do pão francês, do pão italiano, da torrada, que vai ser a criança que vai gostar mais de sopa, de macarrão instantâneo, mas não vai ser a criança que gosta de churrasco, que gosta de comer um milho na espiga, que gosta de alimentos mais consistentes. Por quê? Porque ela respira pela boca. Quando ela vai mastigar com os lábios abertos, porque ela não consegue ir pelo nariz. Então ela vai mastigar e a boca vai continuar aberta, porque ela tem que continuar respirando. E entre mastigação e respiração, a respiração sempre vence, porque senão a gente morre. Então, tá lá mastigando e tá lá respirando ao mesmo tempo pelo mesmo canal, que é a boca, e vai então mastigar pouco e vai ter dificuldade para engolir. Então, por isso eles preferem os alimentos que são mais moles e geralmente também querem líquido junto da comida, para a comida ficar mais mole ainda na boca e conseguir engolir mais rápido, com menos esforço. Que é exatamente o contrário do que a gente quer e que eu conversei com vocês na semana passada. Então, nós queremos que as nossas crianças mastiguem mais, que eles façam mais exercício com a musculatura da boca, que eles tenham acesso a alimentos mais consistentes, para que essa musculatura fique forte. A academia para os músculos da boca é a mastigação. Mas a criança só vai conseguir fazer isso se ela estiver conseguindo respirar bem pelo nariz. Senão, ela vai ter realmente muita dificuldade e vai preferir os alimentos mais moles e vai engolir sem mastigar e vai pedir que a gente corte os alimentos em pedaços muito pequenos.
para facilitar, e vai pedir líquido durante a comida. Líquido durante a comida é algo que a gente sempre deve evitar oferecer só depois que a criança terminou de se alimentar, só depois da refeição, para não amolecer a comida que está na boca. Então, se a gente coloca uma garfada de comida e uma golada de suco, de água, a gente amoleceu a comida que estava na boca e vai ser mais fácil de mastigar e de engolir. E isso não vai ser benéfico para a criança, a gente não vai estar ajudando, ao contrário, a gente está prejudicando. Porque o que a gente quer é que ela faça mais força com esses músculos, que ela respire mais pelo nariz e que deixe a boca para mastigar e para engolir nesse momento. Mas, pessoal, a criança só vai conseguir fazer isso se ela não tiver nenhum problema no nariz. Por isso é importante essa investigação, né? Por isso é importante verificar, levar a criança para uma consulta com o otorrino, verificar se está tudo certo com a respiração dela, se ela consegue respirar pelo nariz, para que ela não tenha esse tipo de problema. Uma outra questão que a respiração oral atrapalha é na fala. Então, se essa musculatura aqui, da língua, dos lábios, das bochechas, o posicionamento dos dentes, se isso tá ruim, se a respiração oral tá prejudicando isso, automaticamente a fala também vai ficar prejudicada. Tem muitas crianças que falam assim, né? Que a língua vai lá na frente e que a gente fica vendo a língua da criança lá na frente, que a gente não entende muito bem o que a criança está falando, porque a língua está lá na frente. Isso é prejudicial? Isso é prejudicial. A respiração oral pode estar contribuindo para a criança falar assim, mais estranho, para a criança falar assim de uma forma mais imprecisa, para ela falar de uma forma que não é a que a gente gostaria? Pode. Então, é importante que a gente observe que tudo é um conjunto só, né? A nossa boca, ela foi feita para a gente se alimentar, ela faz parte aí do sistema digestivo, foi feita para a gente se alimentar e a gente adapta isso para falar. Se alguma coisa na respiração ou na mastigação prejudica a nossa boca, automaticamente isso vai impactar na fala também. Então, se seu filho, a gente vai falar mais sobre isso em outras lives, né? Mas se seu filho tem problemas para falar, e daí todo mundo me pergunta isso, né? Todos os pais do meu castelinho me perguntam: ai, meu filho tem dificuldade na fala, que dica você dá, que exercício você dá? Mastigue. O exercício é a mastigação. E também ajude o seu filho a respirar pelo nariz. Ajude-o a manter a boca fechada quando ele não estiver falando. Parece bobeira, mas ficar com os lábios fechados enquanto a gente não está falando, enquanto a gente não está colocando a comida na boca, faz toda a diferença para a musculatura da nossa boca. Faz toda a diferença depois para a gente manter tudo no lugar para conseguir falar. Então, se o seu filho tem dificuldade para falar, se quando ele vai falar você vê a língua dele lá na frente, assim, cuidado! Tem alguma coisa aí na musculatura que não tá boa e isso pode estar relacionado com a respiração, que é pela boca, ou pode estar relacionado com a mastigação, ou tudo ao mesmo tempo. Então, muito cuidado aí com essas questões da fala que podem estar relacionadas com um problema de respiração. Disse para vocês que eu iria falar sobre o sono da pessoa que respira pela boca. Isso é muito, muito, muito importante. E também é uma questão que eu sempre pergunto para os pais e que muitas vezes eles não sabem me dizer, nunca repararam. Então, uma pergunta que eu sempre faço é: se o filho dorme bem, ele respira pela boca enquanto dorme, ele ronca, o travesseiro acorda molhado, ele baba no travesseiro? Por que eu pergunto isso? Para a gente ter mais informações a respeito da respiração dele à noite. Então, na escola, muitas vezes a gente observa a criança durante o dia muito tempo com a boca aberta. E de noite, acontece a mesma coisa? De noite ele também fica de boca aberta, de noite ele também tem dificuldade para controlar a saliva, baba no travesseiro.
À noite ele ronca, ele é muito agitado, à noite tem um sono muito agitado, ele acaba tendo dificuldade para manter o sono, acorda muito durante a noite. Então, tudo isso são pontos importantes para a gente observar. Tudo isso pode nos mostrar que essa criança tem um problema de respiração aí importante. O ronco, pessoal, não é algo esperado em crianças. Uma respiração mais ruidosa à noite, uma criança que se mexe muito na cama, uma criança que não consegue dormir bem, não vai conseguir ter concentração, memória, uma boa condição para aprender. A gente sabe que o sono está completamente relacionado com a aprendizagem também. Então, uma criança que não tem uma boa condição de sono, que não dorme bem, que tem um sono muito agitado, que ronca, que tem apneia. A apneia são aqueles pequenos momentos em que a criança não respira, ou que o adulto não respira, né? Que a respiração para. Então, tá respirando e parou e volta. Isso é a apneia do sono. Pode acontecer em criança? Pode acontecer em criança. É comum acontecer? Então é importante que os pais estejam observando como é a respiração da criança à noite também. De dia é importante, à noite também é importante, para que a gente não tenha problemas maiores depois, né? Para que a gente não tenha esse impacto na aprendizagem, para que a gente não tenha uma dificuldade maior que vai se acumulando com o tempo. A Gil coloca uma pergunta aqui. Posicionamento no berço pode interferir na respiração? Qual a melhor escolha para pôr para dormir? Ótima pergunta da Gil. A gente sempre deve evitar, Gil, para não colocar a criança em risco, a gente deve evitar a posição de bruços. Então, a melhor posição para os bebês é de barriga para cima no berço. Isso evita que o nariz da criança fique obstruído por alguma mudança que ela faça na postura e ajuda na respiração, ajuda a manter o fluxo respiratório normal. Colocá-la de bruços pode trazer alguma dificuldade para ela respirar e não é a melhor posição que a gente indica, tá? Então, sempre de barriguinha para cima é a melhor forma da gente posicionar os bebês para facilitar a respiração. Com o tempo, eles vão escolhendo a melhor forma de se posicionar. Alguns gostam mais de dormir de lado, ok, também de lado, não há grandes problemas. O que deve ser evitado é de bruços. Então, quando eles são ainda bebezinhos, ainda não escolheram a posição, o melhor é dormir de barriga para cima, tá? Que mais, pessoal, que eu preciso falar para vocês? Se eu observo que o meu filho, minha filha, tô identificando ele. Meu filho é assim, do jeito que você tá falando, Thaís. Fica muito tempo com a boca aberta, usou chupeta, usou mamadeira, ronca à noite, tem um sono muito agitado, acorda o travesseiro molhado, babou à noite. O que eu faço? Tem jeito? É só cirurgia? O que faz? Bom, pessoal, a melhor conduta, melhor coisa para a gente fazer nesses casos é buscar um especialista, e esse especialista é o médico otorrino. Esse é o melhor profissional para dizer para a gente o que é que está acontecendo com a nossa criança, para avaliar qual é a causa que está prejudicando essa respiração. Então, o seu filho está respirando pela boca, por quê? Porque ele tem alguma alergia, uma rinite, uma sinusite. Porque ele tem um desvio de septo, porque ele tem uma adenoide muito grande, porque ele tem uma amígdala muito grande. Não, ele está respirando pela boca, mas ele não tem nada disso, é só um hábito que ele adquiriu, ficou com uma alergia, teve um episódio de alergia, não conseguia respirar pela boca e habituou a ficar assim. Ou usou chupeta, usou mamadeira e habituou a ficar de boca aberta. Então, o médico otorrino é o melhor profissional para dizer pra gente o que é que está acontecendo com a criança que não está conseguindo respirar pelo nariz.
ou que respira mais pela boca do que pelo nariz. Então, o otorrino é o melhor profissional e é ele que eu sempre indico para vocês, para os pais do meu castelinho. Vamos fazer uma consulta com o otorrino, vamos tirar a dúvida. Então, sempre que a gente tem a suspeita de que a criança está respirando muito pela boca, o melhor profissional para a gente consultar é o otorrino. O otorrino vai decidir se há necessidade de um tratamento com remédio, se é um caso cirúrgico, se precisa fazer alguma coisa ou não. E além do otorrino, outros tratamentos podem ser necessários se a criança já está com alguma consequência da respiração oral. Então, se ela está respirando muito tempo pela boca, ela pode ter um problema ortodôntico, um problema no posicionamento da arcada dentária. Então, um ortodontista pode ser necessário para ajudar a corrigir o posicionamento dos dentes. Se a criança está respirando muito tempo pela boca e tem alguma alergia, algum quadro alérgico que está fazendo com que essa respiração se mantenha pela boca, um alergista, um médico alergologista pode ser necessário nesse tratamento. Se ela está usando chupeta ou usou chupeta mamadeira há muito tempo ou fica muito tempo com a boca aberta e isso está trazendo prejuízo para a fala, o fonoaudiólogo pode ajudar nesse tratamento, pode ajudar na melhora do posicionamento aí de lábio, de língua e bochecha para que a criança fale de uma maneira melhor. Então a gente tem vários profissionais que podem ajudar nesse tratamento e o melhor é que a criança seja tratada o mais rapidamente possível. Tem uma idade que a gente pode observar a respiração oral? Não. A gente já tem bebês que são respiradores orais porque já nascem com algum problema no nariz ou algum problema de adenoide, de amígdala, às vezes já nasce assim. E temos crianças que vão manifestando que esses sinais, né, esses problemas vão aparecendo ao longo da infância. O mais comum é que isso aconteça em crianças de 2 a 6 anos de idade, mas não tem uma idade mínima, a gente já pode ter bebês também com esse problema. Então, sempre observar como o seu filho fica agora que vocês têm a possibilidade de estar por mais tempo com eles. Observem, tá no tablet, tá no celular, tá vendo um filme, tá fazendo uma atividade, pintando, desenhando. Observem como eles ficam, observem se ficam com a boca aberta. Na hora das refeições, observem, tá mastigando de boca aberta, precisa ficar de boca aberta para mastigar, não dá conta de mastigar com a boca fechada porque precisa respirar pela boca. Observem o sono dos filhos de vocês, observem se tem um sono tranquilo, observa se ronca. Aí tem muitos pais que falam para mim, não, ele ronca quando está cansado. Alguma coisa está acontecendo. Por mais que a gente esteja cansado, roncar não é próprio das crianças, não é algo que a gente espera que aconteça. Teve um sono muito agitado, mas porque passou um dia muito agitado na escola. Ok, um episódio só. Mas isso acontece sempre? Tá sempre com sono agitado? Outra coisa que eu chamo muita atenção dos pais lá no meu castelinho. Crianças que são muito distraídas, crianças que sempre estão no mundo da lua, crianças que têm muita dificuldade de concentração, crianças que não conseguem guardar muitas informações. São crianças que a gente precisa olhar com cuidado. Ai, Thaís, mas não é normal crianças pequenas serem dispersas, não é normal crianças pequenas terem uma memória para menos informações? Crianças em fase de desenvolvimento são mais agitadas, são mais distraídas, têm um tempo de atenção mais curto, mas as crianças que são respiradoras orais são mais ainda desatentas, são mais ainda, têm mais dificuldade ainda de memorizar informações. E são crianças que podem ser mais cansadas também, porque como elas recebem
conseguem se alimentar menos, né? Porque tá lá mastigando e daí precisa ficar de boca aberta e daí não é qualquer alimento que consegue mastigar. Então eles acabam se alimentando menos, dormem menos porque a qualidade do sono é pior e geralmente eles ficam mais cansados. São crianças que se apresentam também um cansaço. Pais, meu alerta aqui hoje fica para vocês nesse sentido. Observem o comportamento das crianças de vocês em termos de respiração, tanto durante o dia quanto durante o sono. Observem no momento das refeições, observem no momento em que eles estão distraídos, que eles estão concentrados em outras atividades. Observem como isso acontece. E se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em buscar uma avaliação, não hesitem em agendar uma consulta com um otorrino e buscar uma avaliação. Se não for nada, ótimo, o médico vai orientar vocês. Se for alguma coisa, o tratamento vai ser realizado, a criança vai ficar bem e a vida dela vai se tornar muito melhor, com uma qualidade de vida muito melhor. Então, o meu recado para vocês hoje observem a respiração das crianças de vocês, porque a respiração pela boca pode trazer prejuízos para a fala, para a alimentação, para o sono, para a aprendizagem, ok? Eu sei que o nosso tempo aqui está acabando, mas eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui na nossa live. Ela fica gravada aqui nos stories, então vocês podem ver novamente, né? Quem quiser, durante 24 horas. Ela também fica no canal da escola, então quem quiser é só entrar em contato que a gente encaminha o link. Na semana que vem, a gente vai fazer esta live em outro horário e com uma convidada. Então, na semana que vem, na próxima terça, a gente vai fazer a live junto com a Andréa Caran, que é a orientadora pedagógica da escola, né, orientadora educacional da escola. A gente vai fazer a live juntas, eu e a Andréa, às 19 horas. Então, marquem aí na agenda de vocês que na próxima terça eu não vou estar aqui às 15, vou estar junto com a Andréa às 19 horas e a gente vai conversar sobre as mudanças no comportamento e na comunicação das crianças nesse período de distanciamento social. Então, será que teve alguma mudança? Faz um mês que as crianças não estão indo para a escola. Será que teve mudança na forma como elas estão se comunicando agora sem os colegas? Teve mudança no comportamento? As crianças ficaram mais agitadas, mais quietas? Teve alguma mudança? Então é sobre isso que a gente vai conversar. Como é que a gente lida com as crianças nesse momento de distanciamento social, em termos de comportamento e de comunicação, tá? Então, semana que vem eu espero vocês às 19 horas, junto com a Andréa Caran, para a gente conversar sobre esse assunto, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, espero que tenham gostado do nosso conteúdo de hoje e espero vocês na próxima terça. Um abraço para todos, se cuidem e até a próxima.